Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O problema da degradação urbana e o problema das condições de habitação não são novos no nosso país. Sabemos o que fizeram aos centros das cidades e o que fizeram contra o direito à habitação de quem vive em Portugal. Anos de política subserviente à especulação imobiliária, empurrando as famílias para um crédito à habitação, para um sistema financeiro que nunca foi a resposta e que apenas dificulta a vida das famílias. Sabemos também como estes anos de políticas de austeridade dificultaram mais ainda a situação, com a perda de salários, com a perda de emprego, com a perda de apoios sociais e com a incapacidade de dar resposta àquilo que é a crescente degradação dos centros das cidades. O Porto é, infelizmente, um triste exemplo destas políticas. Ofende-nos a todos pensar que o centro do Porto, património da humanidade, por aquele relevo que tem do ponto de vista cultural, pela sua arquitetura específica, é neste momento uma das zonas mais degradadas do nosso país e aquelas onde se vive com piores condições, em condições tantas vezes indignas. Bem, no Porto vive-se concentrado muito dos problemas do país, porque as políticas da habitação erradas e de ordenamento do território em todo o país junta-se uma realidade social e uma realidade habitacional muito específica. No Porto, como sabem, uma grande percentagem da população vive em bairros sociais. No Porto há bolsas de pobreza muito grandes que nunca tiveram a resposta que precisavam de ter em nome dos direitos humanos das pessoas que vivem nessas circunstâncias. Bem, e no Porto combinou-se a ação desastrosa de governos e da autarquia. Na cidade, com maior percentagem da população em bairros sociais, um Presidente de Câmara, Rui Rio, anterior executivo PSD-CDS, decidiu demolir bairros sociais e com isso retirar casa a 2.000 famílias, sem dar qualquer opção. Simultaneamente, este governo, PSD-CDS, decidiu aumentar as rendas dos bairros. O IRU aumentou as rendas dos bairros, tornando a vida das famílias ainda mais difícil. E temos ainda um dos maiores embustes, que é um projeto de reabilitação urbana que não reabilita, que não resolve o problema de direito à habitação, que é apenas um balcão de negócios, exatamente com a mesma lógica de especulação imobiliária que trouxe os problemas do país que temos até agora. A CERU Porto Vivo, dirigida por Rui Moreira, que é hoje Presidente da Câmara do Porto, é responsável também por este modelo balcão de negócios que deixa o Porto a deteriorar-se, o centro do Porto a deteriorar-se a cada dia e deixa as pessoas a viver em condições indignas, sem terem acesso à habitação com condições. Sabemos que no Porto, que tem circunstâncias específicas, temos hoje o repovoamento das ilhas, que são um tipo de habitação tradicional que tem muita história, mas também tem muito poucas condições de vida. Há com certeza nas ilhas elos, ligações, comunidades que importa preservar e respeitar. Mas há nas ilhas muitas famílias a viverem em condições degradantes, com umidade, sem casa de banho, sem espaços, doentes, a adoecerem com as condições indignas da habitação e a pagarem preços exorbitantes por essas habitações indignas porque não têm outra solução. O que o Bloco de Esquerda aqui propõe são 3 medidas. Uma medida de reabilitação das ilhas, em que o Governo e a autarquia possam canalizar fundos próprios e fundos comunitários. Propomos também que seja dada a possibilidade às famílias que habitam as ilhas saírem as ilhas, se assim desejarem, para habitações condignas. E termino, Sr. Presidente, com a última proposta. É que a CERU Porto Vivo deixe de ser um balcão de negócios, possa fazer reabilitação urbana diretamente, com exigências públicas de direito à habitação, com a exigência pública de dar resposta à necessidade das pessoas e não às necessidades da especulação imobiliária.